Estamos de volta. Estamos de volta para falar de objetivos de um sistema de gerenciamento de banco de dados. Então vejam bem, a gente até agora viu os conceitos básicos, descobrimos o que era um SGBD, descobrimos o que era um sistema de banco de dados, descobrimos o que era um banco de dados, como eles se relacionam. Fizemos uma questão, matamos ela facilmente e agora a gente vai dar continuidade aqui ao nosso curso falando dos objetivos do sistema de gerenciamento de banco de dados. A primeira coisa que a gente pode dizer que é um objetivo é prover um ambiente que seja conveniente e eficiente para recuperar, armazenar informações de banco de dados. Esse tem duas palavras importantes aqui. Conveniente, que seria basicamente a facilidade do uso, né? Você ter um ambiente aí que você consiga de maneira simples acessar os seus dados. E a questão de ser eficiente, a gente tem aí vários estudos comparativos entre os diversos SGBDs do mercado, que cada um diz que é mais rápido do que o outro. Então, a questão de ser eficiente é não só pela necessidade dos clientes, mas também para mostrar que você é o melhor ou que está entre os melhores disponíveis para os seus clientes, certo? Bom, então, para recuperar e armazenar as informações, logicamente, a função básica dos SGBDs é recuperar e armazenar as informações de banco de dados, né? Ele faz acesso a essa base, trata esses dados e manda de um lado para o outro. Bom, um outro objetivo, e aqui a gente faz sempre uma comparação com sistemas de arquivo, é eliminar ou reduzir algumas características que existiam quase sempre dentro dos sistemas de arquivo. Quais sejam essas características? Redundância e inconsistência de dados. A gente tem em sistemas de arquivos, primeiro, vários arquivos com as mesmas informações, o que acaba gerando uma confusão quando você atualiza, que gera inconsistência dos dados. Então você tem endereço do cliente em 5 ou 6 arquivos diferentes. Se você não tiver um controle na atualização, você vai gerar inconsistência dos dados. Você vai acabar alterando o endereço do seu cliente em uma planilha ou em um arquivo e não nos outros. Isso é um dos problemas que o banco de dados tenta resolver criando apenas um endereço dentro de todo o sistema, dentro da base de dados e, portanto, acessado pelo SGBD, né? A gente tem também a reduzir ou eliminar a dificuldade de acesso a dados. Então, a gente tem aí uma questão de controle de concorrência dentro dos SGBDs. Então, você consegue restringir o nível, ou digamos, o acesso a dados e bloqueá-los em determinado momento, quando você está fazendo escrita. Mas isso a um nível muito baixo, de linha ou até de atributo, ou, digamos, de, de elemento de banco de dados, né? Você consegue controlar o acesso a um nível pequeno de informação e você consegue manter disponível um acesso aos demais dados, né? Você também não tem que ter o trabalho de ficar abrindo arquivo e fazendo uma busca linear dentro dele para poder ter acesso ao registro que você quer. Você simplesmente faz uma consulta ao SGBD e todo esse processo está lá mascarado dentro do seu SGBD, está transparente para o usuário. Outro problema que seria a questão da integridade e atomicidade do de uma transação, vamos pensar assim. Dentro de banco de dados existe um conceito de transação, né? E quando você faz uma transação, ela tem que ou acontecer por completo ou não acontecer, né? E quando você tem essa ideia de acontecer por completo, você diz que ela é atômica, né? Ou ela acontece ou ela não acontece. No caso de transações que não são atômicas, por exemplo, atualizar dois arquivos. Se isso não tiver dentro de um controle, dentro de um gerenciamento de transação, como é provido por um SGBD, você acaba tendo problemas de integridade. Você modifica um exemplo muito claro, um exemplo muito repetido disso são
as transações bancárias, né? Você faz uma transferência, você tira de uma conta e bota na outra. Se você tiver dois arquivos onde você debita de uma conta em um arquivo e não credita na outra por algum erro aí nesse intermediário, você vai ter um problema de integridade. Você vai ter menos dinheiro dentro do sistema que deveria ser consistente, certo? Então, para isso, o banco de dados resolve esse problema de atomicidade. Você também tem a questão do isolamento dos dados. Qual é essa ideia de isolamento dos dados, né? Você tem dados dispersos em vários arquivos e esses arquivos podem apresentar diferentes formatos, né? Então é muito complicado você escrever uma aplicação para recuperar de forma apropriada esses dados, ok? Você tende a reduzir o problema de anomalia de acessos concorrentes, né? Então, esse caso aqui de anomalias, a gente pode pensar o seguinte: você tem duas pessoas tentando sacar dinheiro da mesma conta. Então, se você pensar que a transação saque simplesmente libera o dinheiro para você, pega o saldo inicial e subtrai o valor do saldo inicial, o valor do saque, do valor inicial existente na conta e grava esse valor na base de dados, você imagina o seguinte: duas pessoas resolvem sacar dinheiro ao mesmo tempo e as duas mandam sacar R$ 1.000 da conta que tem 2.000 e num determinado momento a primeira vai lá e lê que tem 2.000 na conta e guarda esse valor. Na mesma hora, a outra pessoa pede para sacar R$ 1.000, o sistema vai lá e lê que tem 2.000 na conta e guarda esse valor. Quando eles registram que sacaram R$ 1.000, a primeira vai lá e grava na base de dados que o saldo atual é 1.000 e a segunda, por sua vez, ao terminar a transação, grava que o saldo foi 2.000 menos 1.000, R$ 1.000. Então, você tem ou dois saques de R$ 1.000 que podem guardar na base de dados R$ 1.000 de saldo, o que seria uma anomalia de acesso concorrente, né? E o outro problema é a questão de segurança, né? Nem todos os usuários de banco de dados estão autorizados ao acesso a todos os dados. Então você tem, a gente vai ver isso bem especificamente em SQL, você tem autorizações de acessos tanto às tabelas dos bancos de dados quanto aos comandos relacionados a essa tabela. Então você elimina ou reduz essa questão ou esses problemas de segurança, certo? Vamos para o próximo slide, onde a gente vê outras características do sistema de banco de dados, ou outros objetivos também do sistema de banco de dados, que são as abstrações de dados, né? Então, vejam lá, uma das ideias dessa abstração de dados é retirar do usuário final informações a respeito da forma física de armazenamento dos dados. O usuário que faz a consulta ao SGBD, ele não tem a visão de como os dados são armazenados lá dentro. E nem os programadores que estão fazendo o sistema. Quem tem essa visão de como as estruturas de dados são feitas são os desenvolvedores do SGBD. A partir do momento que a aplicação, a ferramenta está pronta, o que a gente quer simplesmente é ter uma forma de acesso ao dado, e para o usuário final ele está mais interessado em ter uma interface de um sistema que mostra para ele as informações corretas. Então, pense num usuário de banco, ele jamais vai pensar em retirar aquele sisteminha lá do Banco do Brasil, aquela interface bonita, e começar a fazer operações de transferência com select. Tudo isso é abstraído dentro da aplicação web de acesso ao banco. Então ele simplifica a interação do usuário com o sistema. Isso é uma vantagem excepcional. Então, partindo disso, a gente vai obter níveis de abstração de dados que a gente pensa que não, mas é uma coisa extremamente relevante que já caiu em várias provas.
usuários diferentes têm visões diferentes do sistema. Então, eles não precisam saber, não precisam conhecer o banco de dados como um todo. Então, para isso, existe o que a gente chama de nível de visão. O nível de visão, a gente tem aqui visão 1, visão 2, visão N, de quantos usuários distintos tiverem no sistema, ou quantos grupos de usuários distintos tiverem no sistema, ele vai conseguir uma visão para cada um desses grupos de usuários. Outro ponto é que esse nível mais alto, ele acessa um nível intermediário que a gente chama de nível lógico, ou nível de administradores de bancos de dados. Então, ele veio aqui, basicamente, a ideia é responder a seguinte pergunta: quais informações devem pertencer ao banco de dados? Então, a partir de uma licitação de requisito, através dos determinados ou dos diversos grupos de usuários, você vai ter o conjunto de informações que deve estar armazenado dentro do banco de dados. Então, aqui o administrador de banco de dados ele é capaz de definir um modelo que atenda a todas as necessidades de diferentes usuários. Então, que a partir desse modelo você consiga representar as diferentes visões. Quando ele define esse modelo logicamente vai ser gravado com uma estrutura física de baixo nível, né? Ele vai ser gravado em registradores por meio de uma estrutura de dados qualquer ou através de um algoritmo específico dentro da base de dados. Então, esse nível físico, que como eu falei, é geralmente descrito lá dentro da implementação do SGBD, é lógico que existem configurações em cima disso, mas você tem uma estrutura complexa de baixo nível, descrita em detalhes, e a preocupação aqui é como os dados serão de fato armazenados. Vai ser uma lista ligada? Vai ser uma árvore binária? Vai ser uma árvore B? Como é que a estrutura de dados vai armazenar esses dados do sistema? Se vai existir índices? Quais são os índices? Sobre quais dados esses índices vão existir? Quer dizer, são vários detalhes que estão aqui no nível físico, que são transparentes para o nível lógico e, por sua vez, o nível lógico tem vários detalhes que são transparentes para o nível de visão, certo? Pensando nessa ideia aqui, o pessoal de banco de dados criou o que chama-se de arquitetura em 3 camadas. Vejam bem, a gente acabou de falar de abstração de dados, onde a gente tinha o nível de visão, o nível lógico e o nível físico. Agora a gente está falando da arquitetura em 3 camadas, conhecida como ANSYS Spark, que mostra mais ou menos a mesma ideia, mas representada de outra forma, certo? Então, veja lá, a gente tem aqui o que a gente chama de nível externo, que é a visão externa, onde tem a mesma ideia lá de visões de usuários diferentes. E a gente tem entre a visão externa e o nível conceitual, no caso um esquema conceitual, o que a gente chama de um mapeamento externo ou conceitual. Você vê que nesse ponto você tem apenas um mapeamento das informações, você não tem a estrutura física dela, certo? Aí, nível conceitual, você tem da mesma forma um mapeamento conceitual interno para o nível interno, que transforma o esquema conceitual em um esquema interno, que é o esquema de fato armazenado lá na base de dados. E aqui a gente tem mais um conceito importante, que é o conceito de independência de dados. Então veja bem, a palavra lógica e física aparecendo de novo aí. A independência física dos dados fala que se você alterar alguma coisa no esquema interno do banco de dados, essa modificação deve ser transparente para o esquema conceitual de banco de dados. Então, esse fato de a modificação no esquema interno ser transparente, uma característica da independência dos dados, certo? Então, a gente tem aqui também a questão da independência lógica dos dados, né? Então, a independência lógica dos dados diz que você manipulando, alterando o esquema conceitual, você não altera ou não muda as visões externas
de nível de usuários finais. Então, alterar, como a gente pode ver aqui, a representação da seta, né, e alterar o esquema através da independência de dados físicos. Você altera o esquema interno e isso é independente essa alteração não modifica ou não gera modificação no esquema conceitual. Da mesma forma que a independência de dados lógica, você faz uma alteração no esquema conceitual e essa alteração não é visível ou não é acessada ou não é perceptível, vamos pensar assim, pelos usuários finais, certo? Então, pensando dessa forma, a gente passa apenas aqui para ver a definição de independência de dados, né? Então a gente já viu que existe a independência de dados física e a independência de dados lógica. E a independência é a habilidade de você modificar a definição de um esquema em um nível sem afetar a definição do esquema no nível mais alto, certo? Exatamente o que a gente falou, com uma linguagem um pouco mais formal, né? Então, vamos fazer uma questãozinha? Vamos dar uma olhada nessa questão de 2009 da Agência Nacional das Águas, analista administrativo de desenvolvimento. Veja uma pergunta. O nível de abstração que visa simplificar a interação entre os usuários e o sistema de banco de dados veja que ele está falando daquela primeiro modelo de abstração de dados que a gente falou, e aquele modelo estava dividido em nível de visão, nível lógico e nível físico. E qual é o modelo que visa simplificar a interação entre usuários e sistema de banco de dados, pessoal? A gente viu que é o primeiro, que tem vários usuários, diferentes grupos, acessando cada um com a sua visão o banco de dados. Então, seria basicamente o modelo de visão, né? A alternativa correta. Bom, vamos então dar continuidade aqui ao nosso estudo, falando um pouco a respeito do projeto de banco de dados, né? A gente já viu toda aquela estrutura de níveis, então agora a gente vai entender como é que esses níveis se relacionam dentro de um processo para a criação de um banco de dados propriamente dito, né? Então, a gente tem essa figura aqui, que foi retirada do livro do Navate, e a gente vai se preocupar principalmente com o lado direito da figura, certo? O fluxo. À esquerda, fala um pouco mais sobre um programa que usa a base de dados, a gente vai deixar ela um pouco de lado, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é as necessidades, seriam as macro necessidades, a visão do mundo ou o mini mundo, como o pessoal de banco de dados costuma falar. Você tem que entender o mini mundo, que seria basicamente você fazer um levantamento e uma análise de requisitos que vai gerar o que a gente chama de requisitos de dados. É um documento que descreve o que precisa ser representado de uma maneira bem alto nível do seu sistema. Veja que nesses primeiros passos, todo o processo é totalmente independente de SGBD, certo? Então a gente tem a primeira etapa de projeto, que é denominada projeto conceitual. Nesse projeto conceitual, a gente tem como saída um esquema conceitual de alto nível. Seria mais ou menos uma representação mais estruturada dos requisitos de dados em forma de esquema, e isso num nível alto, ainda não dependente propriamente dito de um SGBD. Mas aí a gente vai fazer agora um projeto que é denominado projeto lógico. A gente vai baixar um pouco o nível de detalhamento desse sistema e obter o que a gente chama de esquema lógico, que é específico de SGBD. Você vê que esse também é um esquema conceitual. Por quê? Porque ele não é propriamente o que está lá implementado, ele é simplesmente um conceito, certo? E a gente vai ver mais na frente como é que esses esquemas estão distribuídos. Bom, o que é representado por cada um desses esquemas. Por enquanto, o importante é saber que ele baixou um pouco mais o nível, que ele já praticamente definiu o tipo de SGBD que ele está querendo usar, já tem mais ou menos
em mente qual é o sistema de banco de dados que ele vai usar, e com esse modelo lógico ele consegue implementar o projeto físico, né? Ele consegue, através do projeto físico, obter o esquema interno, que seria toda aquela estrutura física de armazenamento de banco de dados já montada, certo? A partir daí, a gente pode dar uma olhada rápida aqui do outro lado, onde a gente tem os requisitos funcionais definidos lá em cima. A gente faz uma análise funcional do sistema e tem uma especificação da transação de alto nível, quer dizer, são as funções do sistema que vão de fato acessar os dados. A partir daí, a gente vai ter um projeto de programa de aplicação, então a gente vai implementar a aplicação, e com o projeto de um programa de aplicação e o esquema interno que define toda a estrutura de dados, a gente vai fazer a implementação das transações ou da transação ou do processo de manipulação de dados que é definido nesse sistema, e finalmente a gente tem os programas de aplicação, que seria um sistema aí que faz acesso a essa base de dados, certo? Então, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre os modelos de dados, certo? A gente viu na transparência anterior que existem diversos tipos de esquemas, e esses esquemas representam as informações em diferentes níveis, certo? E essas representações geralmente são feitas através de modelos que já são definidos aí na literatura, certo? Então, a gente tem aqui um conceito para modelos e uma classificação desses modelos de acordo com alguns parâmetros. Vamos dar uma olhada neles, certo? Então, uma coleção de ferramentas conceituais para a descrição dos dados, relacionamento entre eles, a semântica dos dados e as restrições de consistência. Isso aqui é um modelo de dados. Essa é a definição básica de modelo de dados que tem aí na literatura, certo? Esses modelos, eles, como vocês podem ver, pode dizer que ele tem ferramentas conceituais para a descrição dos dados, e ele tem uma semântica e restrições de consistência para esses dados, certo? Então, esses modelos são divididos basicamente em modelos lógicos. Os modelos lógicos podem ser baseados em objetos, que são os baseados em objetos, é a nomenclatura utilizada pelo Corte, e o Navad chama esses modelos de modelos baseados em objetos também de conceituais, quer dizer, eles representam de uma forma mais conceitual, mais alto nível, o que você quer expressar dentro do seu banco de dados. Um nível um pouco mais baixo, você tem o que a gente chama de modelo lógico baseado em registros ou representacionais, quer dizer, eles representam de uma forma mais específica como os dados estão armazenados dentro da sua base de dados, certo? E no nível mais baixo, a gente tem os modelos físicos, que são basicamente as estruturas de memória, certo? A gente tem esses dois exemplos aqui, o modelo unificador e o modelo de memória em frames. Bom, eu coloquei esses exemplos, vocês vão entender já já porque nos livros de banco de dados que a gente conhece, que foram citados no início da aula, nenhum deles detalha esses dois modelos. Então é apenas para conhecimento mesmo que existem os seus respectivos nomes. Bom, então, aproveitando que a gente está falando dos modelos, vamos ver dentro dos modelos lógicos quais são os modelos que existem, né? Então, nos modelos lógicos baseados em registros, a gente tem o hierárquico, o em rede e o relacional. Então, esses três é bom vocês gravarem, porque pode correr o risco da ESAF cobrá-los em prova dessa forma. Mas professor, vai cobrar um negócio desse tipo? Calma, vou mostrar que vai, já já. Mas antes, vamos ver quais são os modelos baseados em objetos. Os modelos baseados em objetos são entidade e relacionamento. A gente vai tratar ainda na aula de hoje sobre esse modelo. Como é que a gente faz uma modelagem de entidade e relacionamento. O modelo binário, o infológico, o funcional, o semântico e o orientado a objeto. Professor, preciso conhecer detalhes desses modelos?
Não, ninguém usa muito esses modelos que foram citados abaixo da unidade de relacionamento, com exceção do orientado a objeto. Os outros modelos eu praticamente não vejo sendo usado dentro da área de banco de dados. Mas vejam o que a nossa querida ESAF fez conosco. Questão 3 da prova de analista do planejamento de 2009. Questão 3, na realidade, da nossa lista, mas essa foi a questão 54 da prova. Bom, são modelos de banco de dados lógicos baseados em objetos. Vamos lá. Entidade de relacionamento é? É, né? Unificador? Não. Unificador a gente viu que é um modelo físico, né? A gente já viu isso, então anulada, ou essa opção aí, a letra A, infológico, a gente viu que é, né? Objetos, atributos, a gente desconhece esse cara. Sequencial, a gente também não viu nenhuma informação sobre esse cara no slide anterior. E infológico realmente existe. Você precisava saber se esse infológico existia ou não. Eu lembro até, na época que eu fiz essa prova, o meu amigo saiu da prova dizendo: infológico é com certeza, mas na época você realmente é uma coisa que você não decora, né? A não ser quando cai assim que você fica atento para cair na próxima, mas são detalhes, infelizmente, os que estão fazendo concurso público tem que se ater a esses detalhes também se querem passar no concurso. Vamos lá para a letra C. Entidade de relacionamento ok, binário ok e de rede não, né? De rede é um modelo lógico baseado em registro. Na letra D, a gente tem entidade de relacionamento, binário e infológico, que realmente são os três. E na letra E, a gente tem entidade de relacionamento, binário e em frames, que como a gente viu, é um modelo físico, né? Então a resposta correta está aqui na letra D. E com essa questão, a gente faz mais uma pausa para beber uma aguinha e relaxar.